Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais uma vez, evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Confesso que esse horário, estou aqui no aposento aqui, estava meditando nas escrituras e me deu assim, a vontade de expressar um salmo para os meus amados e as minhas amadas, os abençoados nos quatro cantos deste mundo. Que a mensagem chegue aonde eu não posso ir. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um, em nome de Jesus. Irmãos, para a nossa meditação, Deus nos deu aqui o Salmo. Davi roga a Deus que o livre, louva a sua benignidade e exorta a confiança nele. Glória a Deus. É o Salmo 31, onde nos diz: em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Glória a Deus. Fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim, intentam tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más, com arrogância e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa:
estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu te clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância os soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Glória a Deus. Salmo de Davi, Salmo 31, aqui é onde o salmista, né? Davi, sempre nos momentos de angústia, né, de aflição, Davi estava sempre clamando ao Senhor. Né? Já começo aqui deixando assim, coisas que hoje a gente não vê acontecendo nos momentos de angústias. Não. Hoje muitos querem glorificar o Senhor com a barriga cheia, com o bolso cheio de dinheiro, a barriga estando cheia, aí tá fácil para glorificar. Mas no momento de angústia. E aqui o salmista, ele nos ensina, ele nos fala, né? Glória a Deus, ele aqui nos fala, né? Nesse momento de angústia, quando ele nos diz dessa palavra, onde se encontra aqui no Salmo 31, glória a Deus, aleluia. O que o salmista quer dizer? Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Davi já começa pedindo a Deus, livra-me, seja a minha rocha. Aqui é a confiança em Cristo Jesus. É a confiança que o salmista tem em Deus. Glória a Deus. É a entrega e a confiança. Né? O salmista aqui, ele declara, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então essa frase, meus amados e minhas amadas, é tão poderosa que foi assim citada por Jesus na cruz, mostrando que mesmo em meio à dor, Deus é o nosso refúgio. E esta frase aqui, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus disse na cruz, Pai, está consumado. E ali ele entregou o espírito dele. Glória a Deus, assim é eu, é você. É nós que devemos, nesses momentos de angústia, louvar e glorificar o Senhor. Glória a Deus. E a palavra aqui nos ensina, quando ele nos diz, Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a vida para que não descesse ao abismo. Naquele momento, Davi aqui fala, Senhor, tu fizeste, Pai, ou Senhor, tu fizeste, Senhor, subir a minha alma da sepultura, o livramento de morte, da sepultura. Tu fizeste, meu Deus, obrigado, Senhor. E ele aqui está rogando, suplicando, orando, agradecendo. Isso também é gratidão. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste em mim a vida para que não descesse ao abismo. Irmão, é assim. Quem busca em Deus, em espírito e em verdade, não, o mundo aí é cheio de abismo. Mas Deus está sempre livrando os dele, que nele crê e que nele confia. Glória a Deus. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Cantai, cantai ao Senhor, louvai, louva ao Senhor, que sois, louva ao Senhor, a vós, que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Vamos celebrar a memória de Deus, da santidade de Deus, que só Ele é puro, só Ele não tem mácula.
Só o Senhor Jesus é limpo, 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 limpo. Glória a Deus. Aleluia. E aqui a palavra nos ensina cantar, e aí vem o versículo 5 que nos fala, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Aqui, quando nos fala no versos 30 desta forma, nós estamos aqui também exaltando. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. E quando Davi fala, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Senhor, tu és a minha rocha, a minha fortaleza, que pelo amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Tira-me, Senhor, da rede que para mim esconderam. Que para mim esconderam. Aleluia. Pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Olha esse verso 5 e 6, irmãos, no Salmo aqui 31, né? Quando ele nos fala, primeiro 4 que fala, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Ele está pedindo para dar o livramento a ele, do inimigo, de todas as redes, do passarinheiro, de tudo aquilo, de todas essas pestes. E nós temos que rogar a Deus, pedir a Ele, fazer a nossa súplica e pedir ao Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele sabe de todas as coisas e Ele protege cada um de nós. Mas o que aqui nos fala? Olha só, aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. O salmista que fala, aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Meus irmãos, está escrito na palavra do Senhor, né? Eclesiastes, né? Aonde nos fala, né? Cantares, Eclesiastes. Vaidades, vaidades, tudo é vaidades. Aqui o salmista está dizendo, dessa forma, aleluia, aborreço aqueles que se entregam à vaidade enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Porque tudo debaixo do céu é vaidade. E quando o homem, ele começa a entender, ele entrega a vida dele para Jesus, para este livro aqui, que ele começa a meditar nessas escrituras, ele, na verdade, ele começa a afastar das vaidades do mundo. Ele começa a entender, mas para isso tem que crer. Tem que crer. Deus falava com Abraão, com Moisés, em voz, mas aqui está Deus falando conosco. Aqui é Deus falando conosco. E tudo é vaidade debaixo do céu. Então, quando o homem ele deixa essas vaidades, que ele passa a servir a Deus, ele passa a ser um escolhido de Deus, ele passa a ser um homem, humanamente falando, sozinho. Eu vivo como uma águia aqui no santuário do Senhor Jesus. Eu vivo como uma águia no santuário do Senhor Jesus, em paz aqui. E hoje eu sou feliz por demais de ter essa vida, essa tranquilidade, essa paz que só Deus nos dá. Você só encontra paz em Jesus. A paz do mundo é falsa. É momentânea. E a palavra, quando nos fala dessa forma, é nos ensinando. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu confio em Ti, Senhor.
Eu me alegrarei, olha só, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. Aqui o Senhor, né? O salmista ele fala, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Eita, por quê? Pois conheceste a minha aflição. No momento de aflição, eis-me aqui, regozijando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Olha você glorificando ao Senhor nesse momento de dificuldade. Então, irmãos, nós temos mesmo que aprender a buscar Deus, Jesus em espírito e em verdade, a todo momento. Nos momentos difíceis, principalmente. Gratidão a Deus, esse Deus que é puro, sapientíssimo, limpo, e que Ele sim, Ele tem sim todo o poder de nos libertar, de nos tirar do cativeiro, quando nós dá o lugar. Glória a Deus. E não me entregastes, ele ainda fala aqui o salmista, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. É quando ele está agradecendo, né? Versículo 7 com o versículo 8. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos. Estão de tristezas os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Muito forte, né? O salmista aqui, ele, naquele momento ali de solitude, né? Ele para, como eu aqui agora, esse momento de solitude, de reflexão, eu paro e digo ao Senhor, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos, estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de quem agora, Pai, está tomando posse desta palavra. Tem misericórdia de quem está agora tomando posse dessa palavra, Senhor. Se você crê, glorifica o Senhor agora, nessa angústia que eu tenho certeza que vai passar. Tenho certeza que Jesus faz a obra agora, na sua vida. Sabe que horas é agora? Agora é meio-dia, meio de pouco. Eu amanheci o dia em casa, tranquilo, meditando. E estou aqui, né? Colocando aqui as palavras, compartilhando com você, que essa mensagem chega onde eu não posso ir. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Ele fala que, né, que isso tem acontecido, irmãos. Né? Davi, quando ele faz essa súplica a Deus, é ele reconhecendo a fraqueza dele, é ele reconhecendo que sem Deus, sem Jesus, ele não é ninguém, nós não somos nada. E é isso que nós somos. Nós somos seres imperfeitos e que devemos estar buscando a perfeição dentro da palavra do Senhor. E aqui quando o salmista fala, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. A minha iniquidade, a minha força, da minha iniquidade. Quando fala assim, as minhas forças descaem por causa da minha iniquidade, você pensa lá o quê? Iniquidade é pecado, é anátema. Tem umas mentes cauterizadas que pensam logo em prostituição e adultério. Iniquidade é tudo e qualquer tipo de pecado. Isso é iniquidade. Não tem pecadinho nem pecadão. É tudo e qualquer tipo de pecado. Amém? É desta forma. E a palavra ainda nos ensina mais. Desta forma. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos.
e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Isso a gente vê acontecendo todos os dias, né? O homem que serve a Deus. Ó, irmão, você não pode preocupar se afastaram de você porque você está servindo a Deus. Eu não vou cansar de falar. Olha, Deus tem uma peneira. Eu ouço amigos, pessoas, irmãos abençoados dizendo: pastor, os meus amigos sumiram de mim. Que amigos que sumiram de você? Não, não sumiram não. Eu estou sozinho, você não está não. Deus tem uma peneira. E Ele peneira, Ele só deixa aquilo que vai ser fértil e que vai dar bons frutos para você. É porque aqueles era vaidade. E aqui se encontra a palavra, tem cuidado. Você tem um amigo chamado Jesus que te ensina, que te liberta, que nos ensina. E essa palavra desse versículo, por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. E os que viam na rua fugiam de mim. Foge mesmo. Mas foge mesmo. E a tendência é essa. Se você está servindo a Deus, continue firme. E aquele que passa e vira a cara, que era teu vizinho, que era teu amigo aspas, né? Enfim, ei, glorifica a Deus, é porque está dando certo. É porque está dando certo. A tua vida espiritual está dando certo. Pelo amor de Deus, eu te peço em nome de Jesus, não se chateia porque viraram a cara para você. Não faça isso não. Continue orando a Deus, pedindo a Deus para ter misericórdia de você, de mim, de todos nós. Porque a palavra nos ensina a orar por todos os moradores da terra. Glória ao Senhor. Então a palavra nos fala também desta forma: estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Estou esquecido no coração deles. Irmãos, você está esquecido no coração de quem? De filhos, de irmãos sanguíneos. Eu falo irmão sanguíneo porque, né? Irmãos, né? Pai e mãe. Está esquecido de pai e de mãe. Está esquecido de vizinhos. Está esquecido de amigos. E daí? Você pode estar esquecido do mundo, mas você não está esquecido de Deus. Você está com Deus. Morra sozinho, humanamente falando, com Jesus aqui, ó. Acabou. Tira isso da sua mente, essa preocupação, porque A ou B não aproxima de você, deixou de falar com você. Olha o que está nos dizendo esse versículo. Estou esquecido. O salmista fala: estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Não. Ele aqui naquele momento de angústia, ele fala, né? Sou como um vaso quebrado. Eu determino, em nome de Jesus, você que está em Cristo Jesus, nós somos vaso que fomos feitos pela mão do oleiro. Pela mão do oleiro. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra vem: pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim, intentam tirar-me a vida. Olha só. Pois ouvi a murmuração de muitos. Muitos murmurando. É o que tem hoje no mundo. É da natureza humana. Eu quero fazer uma pergunta. Você vê um cachorro murmurando? Você vê o jumento murmurando? Você vê um burro murmurando? Você vê o peixe lá no mar murmurando? Eu não vejo nada disso murmurando dos animais, não. Você vê isso em pessoas, natureza humana. Então, se você não estiver pronto para servir a Deus, procure botar a cara no pó, procure meditar mais nas Escrituras, para que você se torne uma pessoa
em paz. Escolhido de Deus, está sempre sozinho, humanamente falando. Está sempre sozinho. O escolhido de Deus está sempre sozinho. É isso. E quando ele nos ensina, aí ele fala, veja bem, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Depois de tudo isso, o salmista fala, mas eu confiei em ti, tu és o meu Deus. Confia em Jesus, consagra ao Senhor, seja firme. Tá doendo? Tá. Tá amargo? Tá. Não dê ousadia pro inimigo, não. Tá amargo igual Giló? Tá, pra mim não. Tá doce igual o mel silvestre que João Batista alimentou no deserto. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Livra-me, Senhor. Dê o livramento, Pai, das mãos dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Perseguem. Falando de você. Atirando pedras em você. Inventando contra você. Toda forma é perseguido. Quem serve a Deus é perseguido. Vai para a Bíblia e veja lá como foi os heróis da fé. Estevão, Isaías e todos esses aqui. Heróis da fé. Assim nós temos que ser. Todos que servem a Deus em espírito e verdade é perseguido. Só que nós temos que ter o couro cingido. Glória a Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Livra-me. A minha vida eu entrego todos os dias nas mãos do Senhor. Você também. E pedindo a Ele para que você passe o dia debaixo da nuvem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Porque as misericórdias do Senhor Jesus duram para sempre. Se não fosse pelas misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos vivos, irmão. Justamente por conta desses murmuradores que tem por aí, por conta desses que querem o mal. Mas olha como a palavra nos fala. Glória a Deus. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Eita glória. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundido os ímpios e emudeçam a sepultura. Deus, Senhor meu Deus, o salmista que fala, não me deixa confundido. Porque Deus não deixa o servo dele nem confundido nem enganado. Disse eu, sou o testemunha aqui, ó. Eu tenho certeza, você que está na torre com Deus, você vê tudo assim, ó. Tudo assim, ó. Deus traz tudo assim, ó. Limpinho para você, ó. Pode ter certeza. Se você crê, é desta forma. Tudo assim, ó. Sabe? É desse jeito. Então, quando ele fala desta forma, aleluia, não me deixe confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundido os ímpios, emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. O salmista pede, aqui é o salmista pedindo para emudecer esses lábios mentirosos que ficam jogando pedras, levantando calúnias, aqueles que estão servindo ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, aqueles que procuram respeitar a palavra de Deus, ter obediência, ainda com nossos pecados e nossas falhas. Então aqui o salmista ele pede, porque você tem que pedir a Deus, você tem que falar com Deus. É o teu amigo. Você tem que falar com ele, põe a cara no pó e fala com ele. Aleluia. Porque quando ele nos fala dessa forma, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando ele nos fala assim,
Emudeça os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Porque o justo de Deus é assim. Aquele que é justo, ele vai passar por tudo isso. Vai passar por tudo isso. Mas nós temos um lugar chamado céu. Eu quero morar no céu. E você, irmão, também. Vamos lutar para morar no céu, porque aqui é só uma passagem. Glória a Deus. Aí o salmista nos fala: oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Olha, veja bem, tão bom é a tua bondade que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Esse versículo 19, ele exclama, é uma exclamação, né? Oh, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, para os que temem ao Senhor. A bondade dele é para os que temem a ele, glória a Deus, aleluia. Viu? É desse jeito. Nós temos que ter temor à palavra, ao nosso Deus, glória a Deus, porque está escrito, né? Que tão bom aos que mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Porque Deus pega o dele, coloca lá, e ninguém vê. O inimigo não vai ver. Fica aqui. Você está fazendo a sua súplica a mim. Ei, é comigo, essa peleja é minha. E aqui está falando: tu esconderás no secreto da tua presença das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Cuidado, esses que andam com essas línguas falando, inventando, fique em paz, ora ao Senhor, clama a Ele, para Ele ver o teu aquebrantamento, o teu coração, a tua súplica, que Ele está vendo. E você pode ter certeza que a cobrança vem dEle, não precisa você. Nós, depois que conhecemos a Deus, não precisa fazer cobrança, a força física, não. Nós precisamos mesmo de estar confiando no Deus vivo, o Deus de Israel, que criou os céus e a terra e que todas as coisas Ele pode. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí pode ter certeza que aí sim